de muita alegria ao meu coração poder conhecer mais uma noiva que vai morar no céu. Glória a Deus. Tem alguém que vai morar no céu aí? Glória a Deus. Aleluia. Quem me conhece, irmãos, com a voz tão boa assim. Obrigado, irmãos. Mas eu vou dar para Jesus, em nome de Jesus. Estou vindo de uma semana consecutiva de ministrações, mas Deus colocou uma palavra em meu coração. Eu quero compartilhar com a igreja nesta noite. Desde já eu quero trazer a justificativa, pois a minha esposa não pôde vir, porque o tempo está meio dublado e eu tenho um filho pequeno, ele não está muito legal. Mas tudo para a honra e a glória de Deus. Eu creio que Deus está no controle de tudo. Eu congrego ali na Assembleia de Deus, Samambaiaçu, 511, pastor Humberto e pastora Marina. Estou totalmente debaixo da bênção dos meus pastores. Desde já eu quero prestar aqui também um agradecimento, glória a Deus, a missionária, glória a Deus, missionária, Deus abençoe grandemente, foi ponte de intermédio para nós estarmos aqui, dando glória ao Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe o ministério, ao pastor, pastora, Deus abençoe grandemente, viu, Deus continue conservando essa graça e esse crescimento ministerial. Irmãos, abra a sua Bíblia comigo ao tema desta campanha que foi me passado, livro do Efésios, capítulo de número 6, o versículo de número 10. Glória a Deus. Carta aos Efésios, capítulo de número 6, o verso 10. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu sou pentecostal, se assunte comigo, eu sou que nem a carral, demora um pouco para pegar, mas quando pega, ela vai embora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Está aqui também comigo meu amigo, o Anderson, missionário Anderson, né? Vou profetizar na vida dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem me acompanhado aí, em nome de Jesus. Semana passada ele me acompanhou nas agendas tudinho. Falei, esse é meu amigo. Bora, varão. E está comigo em tudo que é lugar, ele está junto aí, dando glória para a honra e a glória de Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Preciso de 30 minutinhos da atenção dos irmãos. Diz a palavra de Deus. Concluindo, fortalecei vós no Senhor e na força do seu poder. Revesti vós de toda a armadura de Deus para poderes ficar firme contra a cilada do diabo. Verso 12. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e assim contra os principados, protestades, contra dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espiritual do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, verti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, havendo batalhado até o final, permaneceis inabaláveis, sem retroceder. Podem se assentar no nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, uma palavra bastante forte da Bíblia Sagrada
Quando olhamos a carta aos Efésios, capítulo de número 6, por verso 10, vemos que é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, uma carta de revertimento. E aos séculos que estamos vivendo, é o que muitos cristãos estão precisando, é de revertimento espiritual. Antes de nós entrar dentro desse contexto, entendemos que a Bíblia se trata de história. Pela língua corrigida, a língua portuguesa, temos nós dois tipos de história. A primeira história é a história com a letra H. A segunda história é a história com a letra E. Entenda que quais são as diferenças dessas duas histórias. A história com a letra E é nada menos e nada mais do que o conto de carochinha, a história inventada pelo pensamento de alguém. Mas quando se trata da história com a letra H, é a história original, é a história real. E sim, a Bíblia não é um conto de fada, a Bíblia não é uma história de carochinha. Não, a Bíblia também não é uma história inventada pelo pensamento de alguém. A Bíblia é real. Por que a Bíblia é real? Escrita pelo homem e inspirada pelo próprio Deus. Se vós e eu pegar o contexto do livro de Efésios, capítulo de número 6, por verso 10, e lermos agora, e meditarmos agora, vós e eu vamos ter um entendimento agora. Se vós pegar o mesmo contexto, ler amanhã e meditarmos nesse contexto, vocês vão ter um entendimento diferente. E se mesmo meditarmos depois, ao resto da semana, ao resto do ano, teremos entendimento diferente. Por que temos entendimento diferente? Pois o próprio Deus já relatava em sua própria palavra: pode passar céus, pode passar terra, mas as minhas palavras não há de passar. Então o que eu estou trazendo para você hoje, e o que já foi trouxeram nessa noite, através da palavra de Deus, não foi uma palavra inventada pelo homem, mas sim foi guiada pelo Espírito de Deus. Então preste bem atenção nessa palavra, pois Deus quer falar aos vossos corações. Lembro eu que no livro de Gênesis, na última reunião que teve no jardim, após Adão e Eva desobedecer a Deus. E como é que eles desobedeceram? Comeram o fruto que não era para comer, e muitos teólogos dizem que era uma manga, que era uma maçã, que era uma laranja, mas eu dei meu próprio nome para esse fruto, que eu chamo o fruto da desobediência. Comeram o fruto que não era para comer, desobedeceram a Deus. Eu creio que tem crente aqui e quase todos conhecem essa história, mas nessa última reunião que teve dentro do jardim do Éden, agora Deus vai trazer uma consequência para a mulher, agora Deus vai trazer uma consequência para o homem por ter desobedecido, por ter feito o que não era para fazer. E qual é a consequência do homem? A consequência do homem é que ele ia sofrer por trabalhar e viver do suor do teu trabalho. E a consequência da mulher é que ela ia sofrer dores de parto, ela ia gerar, e nesse geramento de filhos ela ia sofrer dores. Entenda que enquanto o inimigo estava saindo de mansinho pensando, entrei no jardim de Deus, baguncei o arraial, baguncei o particular, baguncei a intimidade, e estava dizendo: agora eu trouxe trevas para o jardim, agora eu trouxe consequências para o jardim, e agora eu vou embora de mansinho, porque o propósito que eu vim fazer eu já fiz. Bradou uma voz do alto céu dizendo: ó, da semente da mulher, da mesma que tu fez errar, vai nascer um. Isso aqui é para um adorador entendedor, que vai pisar na cabeça desse velho. Eu vou refrescar a tua memória, vai esmagar a cabeça da semente. Aí vem Isaías, vem o profeta mais à frente dizendo: ó, e vai nascer um menino, e o governo estará sobre os seus ombros, pois ele
E por que não destruir? Eu sou maluco para liberar. Eu creio que teve uma reunião no céu, meu pastor, e Jesus chegou para o Pai, para Deus Pai, e disse: ó Pai, eu sei que o Senhor procurou e não achou, mas o Senhor lembra da promessa do jardim. O Senhor disse que eu ia descer. Deixa eu descer para procurar. Eu sei que o Senhor procurou e não achou, mas eu vou descer lá. Eu vou dar uma procurada para o Senhor. Quando Jesus desceu na terra e desceu para procurar, sabe quem achou? Pedrão com a faca na cintura. E ele gritou para o seu pai: achei mais uma. E Deus diz: qual é as qualidades? Não tem. Presta, não presta. Tem valor, não tem. Mas tem entrega e está disposto a mudar. É, meu irmão. Jesus vem quebrando a banca. E Jesus não vem pegando a classe de sociedade que tinha poder em ouro, que tinha poder em prata. Jesus desce, senta logo numa mesa com um bando de gente que não prestava, com traficante, com prostituta, com homicida. E os fariseus da época olhavam e diziam: esse daí não é o Messias, porque esse daí senta com quem não presta. Aí Jesus libera a palavra: quem precisa de médico é quem está doente ou é quem está são. Eu vim para os doentes. Abrindo um parênteses, espera, ainda vai chegar na mensagem. Há 10 anos atrás eu estava tendo uma facção criminosa no estado de São Paulo. Pois Deus foi lá, me colocou aqui em Brasília, né, me deu um ministério, me deu uma família, me deu uma casa, me deu uma pastora, me deu um pastor. E hoje eu rodo Brasília pregando a palavra, não porque eu sou melhor do que ninguém, não, é porque Jesus, através do evangelho dele de salvação, desceu aqui na terra, quebrou todos os protocolos, morreu na cruz, derramou teu sangue no cavalo. E fala pra mim se tu merecia. Tu não merecia, eu não merecia, ninguém merecia, mas Jesus desceu, enrolou uma toalha na cintura, pegou uma bacia e disse: eu vou lavar o pé da criação. Não merecemos, varão, nada, mas mesmo assim o céu achou graça em nos dar alguma coisa. Cheios de defeito, e Deus, com todo o seu poder, poderia sim destruir a humanidade, talvez construir uma nova, mas não olhou para isso e enviou seu único filho. Aleluia. Para que morresse por mim e por você. Glória. Às vezes, eu não conheço ninguém que está aqui. Outra hora você estava no forró, outra hora alguém estava no crime, outra hora alguém estava com o nariz travado na cocaína, outra hora alguém estava na fofoca, outra hora alguém estava na mentira. Mas através deste caminho, Aleluia. através desse evangelho, Glória a Deus. hoje nós se encontra adorando ao Senhor Deus. Entenda que Deus vai levantar uma igreja, vai capacitar uma igreja. Quem é essa igreja? São os discípulos, 12 sendo eles um traidor, mas mesmo assim Deus chamou, sabendo que ia trair. Deus colocou no grupo, na qualificação de igreja, para levar o evangelho. Como diz Lucas 9, ele diz: envia, e diz: não precisa levar nada, não precisa levar bolsa, não precisa levar bagagem, Não precisa levar comida. E por que não precisa levar nada? Porque a providência vem no caminho. E o que vai levar? Poder e autoridade. Eu quero abrir um parente para a tua vida. E eu sei que tu não está sentado nessa cadeira à toa, não, meu irmão. Deus te colocou hoje aqui dentro para dizer: eis
igreja, o discípulo, como noiva, para que depois que ele subisse, essa igreja a qual ele capacitou pudesse dar continuidade desse ministério, desse propósito, de quanto mais almas para o reino, melhor. Ele nunca olhou para o meu defeito, como eu já vi dizendo. O seu defeito, certa feita em João 4, ele para. E o poço em Samaria, numa travessia que ele estava fazendo, e vai se encontrar com uma mulher. E essa mulher já tinha muitos outros maridos, a qual nenhum era dela. Mas mesmo assim Jesus estava dizendo para você: eu tenho uma água da vida. Para você eu tenho uma água de salvação. Para você eu tenho uma água que fortalece. Para você eu tenho uma água que levanta. Para você eu tenho uma água. Eu não sei, meu irmão, todo jeito que tu entrou aqui hoje. Se foi quebrado, se foi alegre, se foi angustiado, se foi entristecido, eu passo por problema. Se tu dizer que tu não tem problema, eu vou olhar na piroca dos teus olhos e vou dizer que tu tá mentindo. Todo mundo tem um problema, mas Jesus está dizendo: eu libero uma água sobre a sua cabeça todos os dias, de janeiro a dezembro, de segunda a domingo, que garante vida para a tua casa, vida para a tua família, vida para o teu problema, vida para a tua trajetória. Vida! Que tem Jesus Cristo em seu ministério. Levanta essa igreja, capacita essa igreja, renova essa igreja, sobe ao Pai e diz: rogai, ore, buscai, se reúne, me adora, que eu rogarei ao Pai para que envie o Espírito Santo de Deus. Entenda que para receber o Espírito Santo de Deus, precisa de uma adoração verdadeira. Entenda que para receber o Espírito Santo de Deus, para receber esse poder de Deus, para receber essa presença de Deus, precisa sim de uma entrega verdadeira. Não é marcar ponto na igreja, não é marcar ponto na campanha. E não adianta nós fazer 10, 20, 30 mil campanhas e não ter uma entrega verdadeira. Não vai mudar nada, sinto muito em te dizer. Mas quando você se entrega de verdade, né? Eu já passei tempo da minha vida dirigindo campanha dentro do acampamento, igreja de madeira, casa de pau. Quando chovia, o raio batia dentro do barraco, tinha que correr de ligar a geladeira, de ligar a lâmpada para não queimar. E eu corria pro joelho e dizia: papai, eu estou fazendo a tua obra. Por quantas vezes eu não abria a geladeira e só tinha uma garrafa d'água, não tinha nem gasolina para colocar no carro da obra. Mas mesmo assim eu dobrava meu joelho e dizia: pai, o Senhor conhece a minha intimidade, o Senhor conhece o particular. A campanha do Vale de Osso Seco, nada nesse vale, meu Deus. Quando não dava 10 minutos, eu mandava providência na porta de casa. E Deus dizia: é eu que te sustento, é eu que te alimento, é eu que te guardo, é eu que trago a providência sobre a tua vida. Que o céu precisava expandir esse propósito. O céu precisava expandir esse ministério. E para expandir esse ministério, nada melhor do que o apóstolo Paulo. Porque foi crescido dentro da letra. Aleluia. Foi crescido, direcionado por um homem de Gamaliel.
homem que tinha conhecimento. Porém, o conhecimento que Paulo adquiriu foi um conhecimento de Pentateuco, foi um conhecimento de Antigo Testamento. Paulo não acreditava na graça. Só abrindo parênteses aqui, alguém diz: não, mas antes de ser Paulo ele era Saulo. Não, irmão, o nome de Paulo sempre foi Saulo também. Aleluia. Só era o terreno geográfico, porque um lugar o povo chamava ele de Paulo, estuda para você ver. Em outras era conhecido como Saulo, quando mudava um pouco a litologia ali na letra. Então sempre o nome foi o mesmo. Tem pregador pregando, batendo cabeça aí, pregando mentira, dizendo que Deus mudou o nome. Tem que ser. Aleluia. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que sempre teve esse nome. É só em ambientes diferentes que o nome era trocado pela mitologia grega, mas era o mesmo nome. Entenda que Deus precisava levantar alguém. Porém, o apóstolo Paulo, antes de ele ser esse apóstolo Paulo, era um cara revoltado, meu irmão, com o evangelho da graça. Por que revoltado? Perseguia a igreja de Deus. Errado ele. Foi citado aqui pelo Anderson. E certa vez Paulo, revoltado, pega umas cartas de autorização no Sinédrio, sobe no cavalo e vai perseguir os cristãos que foram nascidos através dessa graça a qual Jesus trouxe sobre a terra. E nessa perseguição, em sua mente era ódio, em sua mente ele queria matar, em sua mente ele queria acabar com os cristãos. Porém, enquanto Paulo estava montado em cima de um cavalo, querendo desfazer o evangelho reconstruído por Jesus, tinha uma promessa sobre a cabeça dos cristãos. Qual era a promessa que estava sobre a cabeça dos cristãos? Um dia Jesus olhou para Pedrão e disse: ó, Pedrão, tu és pedra, e sobre essa pedra edifico a minha igreja. Isso aqui é forte, não é que você pega e acorda no culto, e nenhuma ferramenta preparada, nenhuma, repetir para toda agora, nenhuma ferramenta preparada contra a igreja do Senhor prevalecerá. De pé, aquela palavra, vai cair o macumbeiro, vai levantar o que de raça. Meu pastor, vai cair o feiticeiro, pode deixar acender a vela, pode deixar matar a galinha, pode fazer macumba na encruzilhada. Um dia o macumbeiro colocou um boneco de pano em frente da minha casa e disse: um dia tu vai parar de fazer essas campanhas. E Deus tratava no meu convite dizendo: nenhuma ferramenta preparada prevalecerá contra a igreja do Senhor. Quando eu fui ver, ele estava numa cama de hospital, no leito, doente, e Deus está dizendo: pode se levantar o inferno que for contra a igreja do Senhor, pode se levantar o capeta que for contra a igreja do Senhor, pode enviar a legião, Deus quiser, mas Deus está dizendo: tem uma promessa sobre a minha cabeça, sobre a tua cabeça, e nenhuma ferramenta leva dúvida de nada preparada contra a igreja do Senhor prevalecerá. Não vai prevalecer. Por quê? Por causa da promessa. Eu acho interessante que Deus sempre tem uma promessa para cada questão. Deus sempre tem uma promessa para cada propósito. Esse dia eu estava pregando no Recanto da Zema, e o tema era da viúva, e Deus multiplicou o azeite, e Deus me mostrou uma promessa sobre a casa dela no livro do Êxodo, capítulo 22.
últimos versículos em diante, Deus dizendo para Moisés: escreve aí, Moisés, pelo amor de Deus, que nenhum órfão e nenhuma viúva vai se afligir, pois eu escutarei o seu clamor. Deus sempre tem uma promessa sobre a minha vida, sobre a tua história, sobre a tua casa. Eu não sei do jeito que você entrou aqui hoje, mas eu vim dizer: tem uma promessa sobre a tua cabeça, tem uma graça sobre a tua cabeça. Nós vivemos uma geração de crentes meninos que não acreditam mais na promessa, com medo de tudo, quer ficar preso entre quatro paredes. Eu achei lindo o testemunho do varão pregando para a semelhança de Cristo. Nós também faz essa obra na madrugada. Estamos vivendo uma geração de status, meu pastor, de fama. Esse dia eu estava na roda de pregadores e um falou assim: eu tenho sei quantos mil seguidores no Instagram. Hoje é fama, varão. Hoje você tem que ter um nome nas redes sociais, senão você não prega direto. Eu falei: da onde, varão? Eu tenho 300 seguidores, eu prego de segunda a domingo, profeta. Não é rede social que levanta teu ministério, profeta. Não é Facebook que levanta teu ministério. Não é Instagram que levanta teu ministério. Não é WhatsApp que levanta teu ministério. O que levanta o meu e teu ministério é Deus nessa terra. E quando Deus quer levantar alguém nessa terra, não tem nada que vai atrapalhar ele. Alguém da minha família olhou essa semana e disse: que lindo, o Jonathan pregando a palavra. Quando ele chegou aqui, ele chegou com o nariz cheio de cocaína, cheio de ódio nos olhos, pronto para aprontar o que o inimigo queria. Mas eu olhei na cara da minha vozinha e disse: hoje eu sou um pregador da palavra. Hoje Deus me deu um ministério. Hoje Deus me deu um caminho. Hoje Deus me concedeu essa graça. Entenda que enquanto ele estava indo, estou terminando, perseguir os cristãos, Deus vai ter um encontro com ele, porque Deus é especialista em ter encontro com gente rebelde. Deus tem uma facilidade, meu pastor, em ter encontro com gente rebelde. Não se lembra de Nabucodonosor? Deus dá uma visão, na visão que ele tinha era uma árvore muito grande, muito bela. De repente aparecia um anjo e cortava a árvore e deixava a raiz presa por grilhões sobre a terra. Aí primeiro ele foi procurar o macumbeiro, o feiticeiro, o Búzios, a cigana, para depois ele procurar o homem de Deus, que era Daniel. Porque tem gente que é assim, vai buscar um monte de recurso humano e na último recurso ele vai buscar Deus. Quando ele vê que não tem saída mais, ele vai buscar Deus. Aí buscou Daniel. Daniel fala para ele o sonho. Ainda teve um ano para se redimir, um ano de oportunidade para ver se ele se arrependia. Um belo dia ele está andando no seu palácio, ele olha para a Babilônia e diz: como a Babilônia era bela, como a Babilônia é linda. Tudo que eu fiz aqui foi da força do meu braço. Fui eu que restaurei, fui eu que fiz para que meu nome, olha o erro do homem, fosse glorificado. Na mesma hora Deus bradou na terra antes de ele fechar a boca e diz: ei, Nabucodonosor! Era Deus dizendo: eu usei meus profetas para pregar, eu usei o culto para falar, eu usei o louvor para falar, eu usei a oração para falar, eu usei a campanha para falar, e não deu jeito. Já que não deu jeito, deixa comigo que eu vou descer na terra e eu mesmo vou pregar. Ele desce para falar, quando nós não quer, que está com o nariz empinado. Aí Deus diz: deixa comigo que agora é eu que vou pregar.
E a pior coisa é quando Deus prega para nós. É melhor nós escutar os profetas aqui do que o próprio Deus pregar. Porque se Deus começar a pregar, vai apertar. Aí Deus vai ter um encontro. Derruba logo o homem do cavalo, porque Deus é desse jeito. Já chega quebrando tudo da terra, já cega logo ele com a luz da graça. E diz: Paulo, Saulo, porque tu me persegues? Preciosidade, porque perseguir a igreja do Senhor é perseguir o próprio Deus. Glória a Deus. Preciosidade, meu irmão. Não está perseguindo nós, está perseguindo o próprio Deus. Estão querendo inventar uma moda aí que agora não pode expulsar demônio. É uma lei, tem que respeitar o capeta do povo. Não pode expulsar, não pode botar a mão na cabeça, pois comigo ele vai quebrar a cara. Pode me algemar, pode me prender, não sei de onde que Deus me tirou. Se quiser me prender, me prenda, mas se entrar endemoniado, a igreja bota a mão na cabeça e expulsa. Entenda que Deus vai ter um encontro, e nesse encontro ele vai ficar cego. Porém, depois de todo esse cenário, Deus vai fazer uma chamada ministerial sobre a vida de alguém que perseguia a graça. Deus vai fazer agora ele pregar na graça. Já que perseguia, já que não acreditava, aí Deus vai mudar o cenário, porque Deus é especialista em mudar o cenário. Pega isso para a sua vida. Deus é especialista em mudar quadro. Deus é especialista em mudar história. Deus vira de ponta cabeça, e aquele ditado existe: o mundo gira, mas o mundo só gira com a autoridade de Deus. Quem está embaixo, Deus coloca em cima, e quem está em cima, Deus coloca embaixo. Deus é especialista em fazer isso. Aí Deus levanta o profeta e diz: vai lá falar para ele sobre o meu propósito. Ananias. Eu falei assim: eu não vou. Por que eu não vou? Esse homem é doido, velho, querendo nos matar, velho, nos perseguindo. Ele quer massacrar com nós. O Senhor quer que eu vou lá falar com ele? Eu não vou não. Aleluia. Frouxo, covarde. Esses tempos atrás estava descendo eu, ontem estava rolando uma festa, né, mano? E os caras usando droga, todo mundo armado, o som daquele jeito. E nós estávamos descendo com a Bíblia na mão, voltando do culto, e o varão falou assim, um das profetas: ei, profeta, quer um chocolate? Eu falei: quero. Já foi a oportunidade para pregar. Começamos a pregar lá, daqui a pouco um jogou a droga fora, gritou pro outro baixar o som e diz: acabou a festa, agora os varão aqui vai pregar. Do frevo, mas fez um culto, virou um mistério forte lá. Deus fez a obra. É assim que Deus faz, meu irmão. Muda cenário. Aí tá lá o profeta não querendo ir. Deus fala assim: vai, pois para mim ele é um vaso escolhido. Deus escolheu o improvável. Eu lembro quando os moabitas, os amonitas e o do Monte Seir foram contra Judá, no reinado de Josafá, e Josafá sobe por tempo para fazer o culto, para buscar a resposta de Deus. E quando Deus responde na vida de um improvável, como é o nome dele, Jeziel. Entrou para a história como um profeta, mas não era. Era da tribo de Asaf, não tinha nada a ver com o profeta. Mas o Espírito desceu na casa, pegou o homem que estava no culto, não tinha nada a ver, estava adorando no culto. Deus podia falar na boca do pregador, na boca do pastor, na boca da missionária, na boca do sacerdote, quem quisesse falar, mas ele fez questão de descer na boca do improvável. E está lá o anônimo, sem nome, sem identidade. Não tinha cargo missionário, não tinha cargo pastoral, não era diácono, não era bispo, não era apóstolo, não era nada. Mas o Espírito desceu e na boca dele Deus falava:
jumenta. Fala na tua boca, fala na tua boca. Você não é diferente de mim. Sabe por que tu tá sentado e eu tô com o microfone? Se Deus quiser tratar diferente aqui agora, Ele vai falar na boca de quem tá na cadeira. Pra mim, ele é o vaso escolhido. Com todos os defeitos, é só Deus que escolhe vaso assim. Eu não conheço outro. Deus pega o vaso cheio de carrapicho. Alguém está dizendo, não posso. Não sei pregar, não sei falar, não sei cantar. Olha meu passado, olha meu pecado. E Deus está dizendo, para mim você é um vaso escolhido. Para mim você é um vaso que eu escolhi. Tem muita gente com esse pensamento no dia de hoje. A irmã chegou para mim, eu sou tão pequena. Eu falei, é pequena, mas Deus escolheu o vaso. Pega a palavra, bota a espada embaixo do braço, cai para dentro da seara. Porque a seara é grande, são poucos, são um ceifeiro. Lá em Joel ele fala, lançai a foice, pois a seara já está madura. Entenda que Deus vai alertar ele desse propósito ministerial. Olha de pé. E logo ele vai povoar a terra. Estou resumindo para você entender. Mas se for pegar o ministério de Paulo, nós vamos ficar 3 dias aqui. Meu Deus, é capaz de não acabar. Foi muita obra. É começar a viajar pregando a palavra. Porém vai chegar um tempo da sua vida, por pregar a palavra, pega essa preciosidade, vão impossibilitar a sua liberdade. Porque quem está achando que o evangelho é flor, está pregando uma mentira. Quem está achando que o evangelho é mamão, docinho, na chupeta, é mentira. Glória a Deus. Evangelho é espinho, meu irmão. Evangelho você sofre, apanha, mas a graça, a neblina suave, todo momento. Evangelho é dono de roer. Tá, eu vou virar crente porque Deus vai abrir as portas, eu não estou vendo nada. É perigoso tu aceitar Jesus aqui e amanhã tu perder o emprego. O mistério é forte. Então vão impossibilitar a sua liberdade, vão prender Paulo por pegar o evangelho. Não é a primeira vez que se lembra de Paulo e Sila, mas dessa vez é um grande finale. Dessa vez ele já não vai ter mais liberdade. Essa prisão aqui ele vai à morte. Porém ele está preso, mas não está em possibilidade de receber visitas. Porém ele está preso, mas não está em possibilidade de escrever cartas. Porque uma coisa, o inimigo pode tirar. Quem se lembra de Jó? Jó perdeu tudo. Casa, filhos, até a esposa abandonou. Os seus bens materiais, o seu servo. Mas uma coisa, o inimigo tirou tudo de Jó por permissão de Deus. Mas uma coisa Deus não permitiu. Você sabe me dizer qual que é? Você não sabe, mas eu vou te dizer. Não mataram a mensagem. Toda hora chegava um mensageiro. Jó! Uma coisa não impediu a mensagem de chegar até os seus ouvidos. Pode arrancar tudo, meu pastor. Os ministérios podem querer virar um mundo de ponta cabeça, mas uma coisa que eles não vão matar é a mensagem. Se acabar com a Bíblia, nós pegamos o salmista. Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Uma coisa ele não vai fazer, matar a mensagem. Repita comigo, não vai matar a mensagem. Não, fale com autoridade, com uma voz de profeta. Olha bem na biloca do olho do seu irmão aí da esquerda ali e diz: não vão conseguir matar a mensagem. A mensagem não vai morrer. Aí ele vai escrever uma carta concluindo a igreja de Éfeso, que em Atos capítulo 19
cidade hidrólita, uma cidade turística. Tem 12 homens lá. Todos batizados com o batismo de João, era batizado no Espírito. E o que eu achei lindo, não precisou pagar. Fala assim, dá 3 pulinhos, que hoje a fama é essa, né? Dá 3 pulinhos que a glória vai descer. Balança seu irmão aí que a graça vai descer. Fala 3 glórias aí que tu vai ser batizado no Espírito Santo. Não precisou dessa papagaiada não, meu irmão. O apóstolo Paulo, cheio de Deus, estendeu a mão e disse, receba todos. Porque quando o crente está cheio da autoridade de Deus, é que nem Pedro e João na porta de Formal dizendo, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda-te. É a autoridade dada por Deus. Ele está dizendo, receba todos o Espírito Santo. E através desses 12, ganharam toda a cidade de Éfeso para Jesus. E a carta é Efésios 6:10. Por que ele está escrevendo essa carta? Porque ele está trazendo uma experiência de vida. Paulo está preso e está trazendo uma carta de revertimento. Fortaleceis vós. Por que eu achei lindo esse tema? Porque o tempo que estamos vivendo, meu irmão, tem muitos pregando chave, casa, como o pastor já disse aqui, carro. Mas se tu veio receber carro hoje, tu quebrou o nariz, que eu não sou profeta de carro não, irmão. Porta aberta. Eu estava pregando no Riacho Fundo e tinha um homem do Rio de Janeiro lá e profetizou, e era Maroca, era Landiúba, era casa com piscina, e eu morri seco no altar. Fui de um, voltei de um. Falei, vai chegar um carro pra mim não. Ele disse, não deixa eu pregar não, se eu pregar eu vou falar. E não é direto não, vou pregar na Bíblia, porque o tema que eles me deram foi o profeta Natan. E o profeta Natan só pregava a verdade. Quando eu comecei a pregar, ele faltava se entortar na cadeira. Eu falei, agora você vai me ouvir, tu sou pregador, eu vou pregar. A mensagem termina. Por que a mensagem termina? Porque depois disso Paulo passa o tempo e morre, decapitado. A mensagem termina, meu irmão, não é com bens materiais. A mensagem do apóstolo Paulo termina de revertimento, fortalecimento espiritual. Às vezes tu entra para um culto como esse, alguém pensa que está todo pro culto acabar para ir embora, porque quer tu tá fraco, fortalecido e espiritual. Tu está ansiando mais a tua casa do que ouvir a voz de Deus. Tu tá fraco, irmão. Felizmente eu vou te dizer que tu está morto, apagado, sem luz. Mas quem está revertido, meu irmão, ele pode até descansar, mas ele não dorme. Ele pode até cochilar, mas ele não apaga. Se fortalecei da armadura de todo o poder, poder do homem não, poder de Deus. E como é que vem esse fortalecimento? Oração, jejum, palavra, testemunho, caráter de crente, caminho de crente, avertimento espiritual. Reverti vós de toda a armadura de Deus para que vós podeis ficar firme. Chega no fim de ano do Natal, eu vejo um monte de pastor com a tacinha de vinho, abandonando o Cristo por qualquer coisa, abandonando o Cristo por qualquer festa, porque a armadura que ele está usando é uma armadura de aparência, mas o teu espírito está morto. Eu lembro que a Saúl, quando estava na cadeira, ele tinha um capacete, ele tinha uma couraça, ele tinha uma espada, ele tinha uma armadura bonita, e quem olhava Saúl pode dizer, que homem forte, que homem poderoso. Olha a aparência desse homem é guerreiro, porém o espírito já tinha saído de Saúl há muito tempo. Aí vem Davi sem espada, vem na terra, sem escudo e matéria.
matéria voltaram para trás. Davi botou o pé na frente e dizia: o Espírito está comigo e eu vou derrubar gigante, e eu vou derrubar muralha, e eu vou derrubar barreira, e eu vou. Se não tiver o Espírito de Deus, não tem armadura. Porque a armadura vem atrás do Espírito. Esse Espírito que todos os dias pela manhã ele te renova as suas forças. Eu passei o dia todinho segurando uma máquina de 350 quilos. Eu estou aqui cheio da glória, meu irmão. Se eu puder, eu vou para o monte, fico vigília. E não estou mentindo com o negão ali, não me deixa mentir. Porque o Espírito, não, tu é novo. Eu tenho 30 anos, mas se eu contar a minha história para vocês, eu vou falar assim: eu tenho 50 e não vivi isso. Aleluia. O Espírito de Deus é a nossa armadura. E constantemente nós temos que estar buscando essa graça. E constantemente nós temos que estar buscando essa presença. Eu ando em muitos lugares, é um monte de gente atrás de profecia, atrás de revelação. Ai, pastor, olha por mim, vê o que Deus fala aí. Eu falei: vê o que Deus fala? Deus vai falar para tu orar na madrugada, infeliz. Aleluia. Eu fui pegar no Valparaíso projetando 2025 e só vinha bem, só vinha glória. Eu falei assim: você quer projetar 2025? Você vai buscar, vai projetar o 2025 é no jejum, na oração, na palavra, de joelho, na consagração. Porque quem ora vive bem, quem ora tem um ano bom, quem ora come bem. Meu irmão, tudo vem através da oração, tudo vem através do particular, tudo vem através da intimidade. Eu sei que eu não peguei uma palavra para você rodar, pular, quem dera que está frio, até que seria bom. Mas eu vim colocar na tua cabecinha, meu irmão, que nós precisamos revertir todos os dias contra as ciladas do maligno. Pois ele unge ao nosso derredor, caçando uma brecha, querendo nos estragar. Quando fala cilada, estou falando de multas, arapucas. Porque o inimigo ele é estratégico. Eu estava falando, eu vi o pastor falando, eu conheci um varão que ele falava: não, agora eu quero ver o inimigo me derrubar, quando eu estou forte. Ele caiu 7 vezes. Porque igual o pastor falou, tá achando que ele não tem poder? Tem poder, meu irmão. E ele não é igual nós fracos, não. O inimigo é constante. Quando tu desiste de orar, ele está trabalhando para te derrubar. Quando tu desiste de jejuar, ele está trabalhando para te derrubar. Quando tu desiste de meditar nas escrituras sagradas, ele está trabalhando para atingir alguma coisa dentro da tua casa. Mas Deus trouxe alguém aqui com a alma aflita, com a alma angustiada, com a alma quebrantada. Seu nome, você de Deus, vem aqui, vai rapidinho. 10 minutos, pastor, estou terminando, me perdoa. Quem quiser ir embora, irmão, fica à vontade, eu vou ficar com raiva de você. Você que tem senhor a fazer. É senhor. Dá para você mostrar uma coisa. O mundo espiritual, né, graças. Deus me mostrava o inimigo querendo colocar um dentro da depressão sobre a tua história. E Deus sabe, viu? Deus sabe como é que tu chegou aqui hoje. Por acaso não fui eu, filha, né? Porque nos dias difíceis da tua vida eu te abracei, estendi a minha mão, né? Lúcia! Fui eu! E estava lá, viu? Falo, tira de hoje, lavo eu a tua alma, pois muitas das vezes coloco uma aparência por fora, e quem olha diz: está tudo bem, mas sou eu o Deus que conheço o coração, sou eu o Deus que conheço o particular, sou eu o Deus que conheço essa intimidade, filha. E mesmo quando tu teve longe
cenário. Por acaso não sou eu, Deus do impossível? Aleluia. Por acaso não sou eu, que dou a última palavra? Hoje falo contigo para mostrar que eu sou Deus nessa terra. Tu lembra-te do sonho, né? Não foi jogado na lixeira, tá na minha mão a planta, né? Ainda, filha, antes de terminar este ano, né? Fazerei eu algo extraordinário sobre a tua vida, e a única coisa que eu quero de ti é as mãos levantadas, a cabeça levantada, pois não te chamei para ficar de cabeça baixa, colocarei em suas mãos o que tu precisa, filha. Não foi à toa que tu sentaste naquela cadeira, viu? Não foi à toa que tu entraste nesse culto, pois eu preparei esse culto para você hoje. Para falar com a tua alma. Fala-se hoje, te renovo, te restauro hoje, abraço, te purifico hoje, nessa noite. Receba tu, mulher, o meu abraço, pois o que tu precisava essa noite era de um abraço, amém? Aleluia! Dá uma louva ao Senhor. Oh, glória! Quem recebeu essa palavra? Se revista. Aleluia. Desse fortalecimento espiritual. Busque, meu irmão, essa força. Pois vivemos em tempos que precisamos dessa força. Quer saber de uma? Vai piorar. Aleluia. Não vai ficar gostoso não, viu? Enquanto muitos estão enganando as ovelhas, eu vim pregar para você o verdadeiro, assim como o pastor prega o evangelho, que as coisas vai piorar, e quem não tiver perto de Cristo, no pé de Cristo, revertido com Cristo, fortalecido por Cristo, não vai aguentar o que está por vindo por aí, porque está vindo chumbo grosso aí. Um dia alguém vai bater nessas portas procurando o culto. Um dia alguém vai bater nessas portas procurando a campanha de quinta-feira e não vai achar, meu irmão. Mas hoje Deus lhe concedeu a oportunidade de estar aqui. Eu sei que o dia está frio, eu sei que o tempo aqui em Brasília é meio maluco, mas hoje Deus te deu força. Tem alguém num balão de oxigênio nessa hora no hospital, na UTI, entubado, não pode nem falar, não pode nem se mexer. Nós se mexe, nós fala, nós glorifica. Tem alguém nessa hora que não tem nem cobertor para dormir, tu vai para tua casa, vai se enrolar com teu cobertor quentinho, vai comer algo gostoso, vai se alimentar de algo gostoso, pois Deus te concedeu esse privilégio. Quero orar pela sua vida, 2 minutinhos. Levanta a sua mão para receber aqui mesmo. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Pai, eu apresento, Senhor, a tua igreja, meu Pai querido, em suas mãos, Senhor. Pai, até aqui o Senhor falou, até aqui o Senhor me direcionou, e o Senhor sabe, Pai, que eu vou até onde o Senhor manda. Pai, que cada alma, Senhor, a cada vida, meu Deus eterno, Pai, que está aqui, Senhor, essa noite, meu Deus eterno, Pai, que não mediu esforço, Senhor, para vir essa campanha, alguém que teve um dia cheio, um dia cansativo, mas, Senhor, que o Senhor possa retribuir, meu Pai, essa graça, possa retribuir esse poder, Senhor. Fortalece o teu povo, Jesus. Entra na casa, meu Pai, entra na família, nos filhos, Senhor, no celeiro, meu Deus eterno, Pai.
Pai, que toda barreira, toda armadilha, todo projeto do inimigo, todo plano do capeta, Pai, que nessa hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha cair por terra, Senhor. Pai, leva todos em paz, Senhor, debaixo da tua benevolência, bênção. Pai, que o Senhor possa multiplicar, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor, esse crescimento de espírito, Senhor, esse crescimento de discernimento, meu Deus eterno, Pai. Pai, abraça essa alma, Senhor. Consola essa vida, Senhor. Fala, meu Deus eterno, Pai. Continua falando a cada ouvido. Eu apresento, Senhor, essa igreja. Apresento esse ministério, a Assembleia de Deus, Senhor. Aqui, meu Pai, que na cidade de Celândia, que o Senhor, meu Deus eterno, Pai, possa sempre estar com a tua mão direita, com seus anjos acampados, meu Deus eterno, Pai, trazendo a tua glória. Desde já eu te louvo e te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo, e as palmas louvam ao nosso Senhor. As palmas agradeço a minha oportunidade.